Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de julho de 2025. Ordem russa determina assassinatos brutais de prisioneiros ucranianos e sabotagem na ponte da Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia interceptou uma ordem de um comandante russo para decapitar prisioneiros de guerra. Isso foi interceptado na brigada de número 155 de fuzileiros navais da Rússia, que já é ligada a crimes de guerra desde o início da invasão à Ucrânia, nessa segunda fase da invasão da Ucrânia, que aconteceu em fevereiro de 2022. E ela hoje está muito ativa na região de Sumi. Ela já sofreu inúmeras baixas, inúmeras perdas desde o início da guerra, e ela fez muitos assassinatos, inclusive em Bucha, estupros principalmente, entre outros crimes. E agora a inteligência militar da Ucrânia, através do GUR, chefiado pelo general Kirilo Budanov, um competente general nessa função de inteligência militar, eles interceptaram esta ordem russa, instruindo as tropas da brigada a realizar atos brutais contra prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com uma declaração do GUR, divulgada agora no dia 12, ontem, portanto, no sábado, ela foi emitida por um comandante de campo da Brigada 155 de fuzileiros navais, e que eles, na realidade, é uma comunicação interceptada que inclui instruções. Estava escrito assim, vou ler aqui como foi passado, como a inteligência passou para a imprensa. Corte a cabeça, empale-a com uma lança e jogue-a fora. Muito brutal, criminoso, nazista e, entre outros, exemplos de crimes cometidos em muitas guerras e às vezes nem em guerras por psicopatas. E esta mais mostra a face psicopata dessa Rússia que provoca essa guerra e comete crimes contra o exército ucraniano, contra os seus militares. Essa brigada 155, o GUR descreveu como uma das unidades favoritas de Vladimir Putin. Ela, inclusive, quando no início da guerra, dessa segunda fase da guerra, em 2022, depois de cometer estupros e assassinatos de civis, ela foi toda ela condecorada pelo presidente ditador da Rússia, Vladimir Putin. Inclusive, seus comandantes, na época, foram condecorados como heróis da Rússia. E ele já tinha conhecimento dos crimes que foram denunciados internacionalmente. E, apesar dos protestos, ele tem muito orgulho desses criminosos, porque ele é igual a eles. E eles, na realidade, seguem o exemplo do chefe. Ela é associada a vários crimes de guerra, como execuções, torturas, assassinatos, estupros, etc. Isso que eu li para vocês agora, esses crimes, esses vários, aconteceram na região de Kiev, em Bucha, que ficou muito famosa justamente por esses crimes cometidos por essa unidade russa. A brigada ela foi apresentada em eventos de alto nível, incluindo uma coletiva de imprensa de fim de ano, em dezembro de 2024, onde a flâmula, a bandeira dela, da unidade, cada bandeira tem uma unidade, ela foi hasteada. E, apesar disso, essa unidade tem sofrido inúmeras perdas por repetidas vezes e contou com, agora, eles nunca tinham recrutas, agora ela contou com recrutas que foram mobilizadas para reforçá-la. Ela foi destruída na Ucrânia em quase 100%, entre 80% e 90%, 3 vezes.
ela tentou tomar Vuhledar sem sucesso, onde também foi destruída. Depois do que aconteceu lá em Bucha, o exército ucraniano segue essa brigada e procura bombardear para destruí-la o maior número de vezes possível, justamente para pagar por esses crimes. E alguns dos seus comandantes já foram mortos, inclusive, pela Ucrânia para fazer justiça, né? No início de julho, relatos confirmados de pelo menos 268 prisioneiros de guerra ucranianos foram executados pelas forças russas, de acordo com Dmytro Lubinets, comissário de direitos humanos da Ucrânia. Enquanto isso, na ponte da Crimeia, os ucranianos fizeram uma sabotagem através do grupo de resistência que opera através das linhas russas, chamado Atesh. E eles realizaram um ato bem sucedido de sabotagem perto da vila de Uvarovka, no distrito de Leninsk, na Crimeia, destruindo um gabinete de transmissão em um trecho importante da ferrovia que atravessa a ponte de Kerch, com o objetivo de complicar a logística das Forças Armadas russas. Essa informação foi divulgada ontem, justamente pelo movimento Atesh, e esse trecho da ferrovia é de grande importância estratégica para as tropas russas, visto que equipamentos, combustível e pessoal das Forças Armadas russas, eles são transportados regularmente da Crimeia para o sul da Ucrânia. E danos à rede logística levaram à interrupção temporária do fornecimento de equipamentos militares ao exército da Rússia. A Crimeia sempre será ucraniana e o apoio dos habitantes da Crimeia é a base do movimento, que li aqui uma declaração de um não identificado membro das forças Atesh, né? Então é a base do movimento Atesh, que foi fundado na própria Crimeia, e hoje ele atua dentro da Rússia também, e na Crimeia também, formado por tártaros e ucranianos, habitantes da Crimeia. E eles trabalham atrás das linhas russas. E esse não identificado representante do grupo Atesh disse que aqui, no caso ele referia-se à Crimeia, a terra queimará sob os pés dos russos, disseram os guerrilheiros em um comunicado também no canal do Telegram deles. Participantes desse movimento Atesh enfatizam que tais ações só aumentarão. Vamos nos recordar que a mídia publicou recentemente matérias sobre os ataques das Forças Armadas ucranianas que assustaram muito as forças de ocupação russas na Crimeia, bem como sobre os temores da Federação Russa em relação aos seus navios na península, que recentemente foram bombardeados lá na localidade, no porto do Novorossiysk. Os guerrilheiros do movimento Atesh realizaram uma sabotagem bem sucedida que causou uma interrupção no fornecimento que a Rússia faz normalmente para suas tropas. As ações desse movimento de resistência demonstram essa resistência contínua às autoridades de ocupação da Rússia na Crimeia. E também é a fé no retorno da península da Crimeia sob a bandeira ucraniana. Quero também aproveitar aqui e dizer que a Ucrânia destruiu uma cadeia de suprimentos de drones russos dentro da própria Rússia, com a intensidade dos ataques de drones dos russos tem aumentado bastante, principalmente contra a população civil. A Ucrânia tomou medidas drásticas para combater essa ameaça e atacando repetitivamente as capacidades de produção de drones russos, que para ajudar a garantir a defesa aérea ucraniana e para que a Ucrânia possa lidar com os constantes enxames de drones ucranianos com mais facilidade. Nas últimas semanas, eu inclusive relatei já, a Ucrânia enfrentou um aumento substancial de ataques, principalmente contra as principais cidades ucranianas e agora também no oeste, onde em torno de 700 drones têm sido lançados contra a Ucrânia. As forças russas estão empregando uma estratégia de lançar
drones em número muito grande por noite, né? Durante dias consecutivos, e assim para conseguir furar o bloqueio da defesa antiaérea ucraniana. E a Ucrânia está então bombardeando as unidades de produção para impedir os russos de produzirem mais drones, e tem feito isso com relativo sucesso. Mas como eles fabricaram bastante drones e estão com estoque, eu acho que ainda a Rússia vai continuar bombardeando com grande intensidade as cidades ucranianas. Mas o Estado-Maior do Exército Ucraniano confirmou que os ataques contra as produções de drones têm sido eficazes, impactando severamente a produção, principalmente dos mísseis Shahed, que são a maioria dos drones lançados contra a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos no canal, porque aqui você vê a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.